Eu estou na nona fase e eu vou dar a monitoria de neurocirurgia para vocês. Quando acabar, a Lisandra vai entrar e vai dar a parte de neuroclínica para vocês daí. Eu fiz uns slides aqui, a minha ideia não é, tipo, ficar dando aula, assim. Eu juntei mais questões e botei alguns slides explicativos, assim, para falar um pouquinho, bem especificamente, de alguns assuntos. Então, eu vou pedir, assim, bastante a participação de vocês, pedir para que vocês respondam as questões, tá? Acho que eu juntei umas 15 ou 16 questões. Neurocirurgia parece ser bem difícil, porque é um tema complexo, mas das 4 provas de reumato, orto, neuroclínica e neurocirurgia, é uma das provas mais fáceis que tem, tá? Tipo, cai umas questões que vocês olham assim, meio nada a ver, mas ele repete bastante questão, tá? Então, vocês vão ver que não deve fugir muito do que eu mostrar aqui para vocês, a não ser que ele, pô, decida mudar tudo, daí também não tem como adivinhar, sabe? É, alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar aí? E fiquei meio à vontade para me interrompendo assim direto, assim, qualquer dúvida dos temas aí, eu vou tentar acabar passando um pouquinho mais rápido, até porque eu sei que vocês têm monitoria com o professor Carvalho, eu acho, depois, e aí depois ainda de outro, então vai ser uma parada bem, um dia bem pesado para vocês, tá certo? E aí, até conversei com a Lisandra sobre isso, a gente preferiu, assim, que não gravassem aqui a monitoria, até porque a gente acaba usando as questões dos professores e isso pode ficar, tipo, sendo algo meio chato depois para a gente, tá? Então, vou pedir encarecidamente para que ninguém grave sem a permissão aqui agora, tá? Vou começar falando um pouco sobre neuroanato e neurofísio, a questão que bem clássica dele aqui. Aí ele pergunta, entende-se por área de Broca? A, área motora da fala, B, área sensitiva da fala, C, área somestésica, D, área visual e E é uma área muito próxima a 51 de NASA. Alguém sabe a resposta? Letra A. Isso. Então aqui, lembrando que na fala, assim, a gente tem diversos vias bem complexas, assim, mas lembrando um pouco lá da Neuranato, tem duas áreas principais, que vai ser a área de Broca, que é essa área aqui, não sei se vocês conseguem ver o mouse, mas ali no giro frontal inferior, tá? E a gente tem a área de Wernicke aqui na confluência entre o giro temporal e o giro parietal, tá certo? Então a área de Broca vai ser a área motora da fala, e a área de Wernicke vai ser a área sensitiva da fala, da região da compreensão, tá certo? Próxima questão, então, eu acho que essa questão até cai mais para a parte de neuroclínica de exame físico, mas não deixa de estar próximo do conteúdo. Então, na avaliação dos nervos cranianos, qual é o nervo responsável pela oculomotricidade intrínseca? Alguém sabe? Oculomotor. Isso aí, Thiago. Então, tem que lembrar que o oculomotor, ele faz a maioria do... Ah, não, desculpa, ele está perguntando a intrínseca, tá? Então, a intrínseca vai ser essa motricidade da, da região pupilar, né? Então, é só o óculo motor que faz. Se ele estivesse perguntando da oculomotricidade extrínseca, aí além do óculo motor, a gente estaria também com o troclear e o abducente fazendo essa inervação, né? O óculo motor por quase todos os músculos, já o abducente ficaria só com o reto lateral e o troclear ficaria com o oblíquo superior, né? Então, aqui uma de outra de neuronato. Qual dos vasos elencados a seguir não é ramo direto do polígono de Willis? Tá. Artéria cerebelar superior, artéria cerebral posterior, artéria cerebral anterior, artéria comunicante anterior ou comunicante posterior? Letra A. Isso. Ali confunde um pouco cerebral, cerebelar, mas tem que lembrar que a vascularização do encéfalo ela é feita
predominantemente por dois sistemas, né? O sistema carotídeo e o sistema vertebral, né? O carotídeo é um sistema anterior e o vertebral posterior. Então, antes de dar o polígono de Willis, vão sair essas artérias cerebelares que vão irrigar o cerebelo. Já todas as outras ali que foram colocadas vão ser parte do polígono de Willis, que faz essa inervação mais do telencéfalo, né? Então, isso aí de neonato e neurofísio, mostrei algumas questões, assim, que ele costuma cobrar. Se eu fosse falar muito, assim, entrar em detalhes, acho que existem cursos inteiros só sobre isso, né? Então, tentei pegar umas questões que caíam mais, assim, que eu peguei de provas antigas, assim, para dar mostrar mais um exemplo de como que ele costuma cobrar isso aí, tá? Mas essa é uma parte do conteúdo que eu acho que vocês não precisam se estressar tanto, tá? Aí, partindo mais para anomalias do desenvolvimento, uma questãozinha aqui. Conduta mais adequada mediante o diagnóstico de pré-natal da espinha bífida aberta, a mielomeningocele, é induzir aborto terapêutico, recomendar que a gestante ingira folato, recomendar terciro-ventriculostomia endoscópica, encaminhar ao pré-natal de alto risco para planejamento de cesárea, ou maturar o pulmão e induzir parto normal. Creio que pode ser a B, né? Folato. Letra D. A resposta vai ser letra D, tá? A letra B, a ingestão do folato é bem indicada, na verdade ela é indicada para todas as gestantes, né? E para quem está pensando em engravidar. Ela é importante para prevenir esses defeitos do fechamento no tubo neural, mas a partir do momento que ele está instalado, ingerir folato ou não vai mudar a evolução da doença. Então, a resposta certa nessa questão seria a letra D. Então, tendo o diagnóstico feito ali, provavelmente pela ultrassom, geralmente tem que encaminhar para o pré-natal de alto risco para planejar o parto cesárea mesmo, tá? Outra questão. A encefalocele é uma anomalia do desenvolvimento do sistema nervoso central marcado pelo C. Alguém respondeu alguma outra coisa antes? Mas a resposta vai ser a letra C, né? Então, tanto a encefalocele quanto a meningocele, a mielomeningocele, são todas anomalias em que ocorre um defeito no fechamento do tubo neural, né? Aí é só importante mesmo a gente saber diferenciar as principais características das quatro, né, que eu acabei de falar. Então, o encefalocele vai ser esse defeito do fechamento na altura da cabeça, tá certo? Na altura do encéfalo. Ela é menos comum que os defeitos de fechamento do tubo neural, mais na altura da coluna, tá? E isso acontece porque o fechamento do tubo neural, ele acontece de forma crânio-caudal. Então, o defeito acaba acontecendo mais no final do que no início, tá? E aí, dos defeitos ali da coluna, a gente vai ter a espinha bífida oculta, que vai ser só ali a ausência do processo espinhoso, sem a exteriorização do saco dural, né? Na meningocele, a gente vai ter a exteriorização da medula, tá? Mas sem comprometimento nervoso, tá? A pessoa pode não ter nenhum déficit neurológico, geralmente não tem. E já a mielomeningocele, a gente vai ter a exposição das meninges. Eu falei medula antes das meninges, tá? Com o comprometimento nervoso. Então, a gente vai ter a exposição das meninges com tecido nervoso dentro, tá? E nesse aí, geralmente evolui com déficits neurológicos e tal. A maioria dos tratamentos ali, tanto da meningocele quanto da mielomeningocele, eles vão ser cirúrgicos. Então, pegando assim numa emergência, vai ter que botar um curativo em cima. No caso da mielomeningocele, tem que dar antibiótico já também, para não ter uma infecção. E chamar um neurocirurgião, assim. Outro defeito do desenvolvimento, né, anomalia do desenvolvimento que a gente tem, vão ser essas craniosinostoses, né? Aí, o que são as craniosinostoses? Elas vão ser um fechamento precoce de uma das suturas cranianas. Então, dependendo de qual fecha, a gente vai ter uma deformidade do crânio para um lado.
Então, por exemplo, se a gente tiver o fechamento da sutura sagital, né? Então, a sutura sagital é aquela bem no meio, assim. Vocês conseguem ver o meu mouse? É essa aqui. Então, o crânio não vai expandir de forma lateral. Isso vai fazer com que aconteça um aumento do diâmetro antero-posterior do crânio. O crânio da criança vai ficar vai ficar aumentado ali. E aí tem diversas outras, pode ser só de uma sutura lambdoide, acontecendo uma plagiocefalea posterior. E uma coisa importante dessas craniosinostoses é diferenciar de uma plagiocefalia funcional. Isso acontece quando o bebê fica, tipo, muito deitado de um lado da cabeça e vai meio que achatando isso, tá? E aí o que tem que fazer? Para diferenciar mesmo, vai fazer uma tomografia para ver se houve fechamento ou não da sutura, né? E tem que encaminhar para corrigir isso, acho que se não me engano é antes do primeiro ano de vida, porque senão depois fica mais complicado, e ela é bem indicada quando acontece, tipo, uma deformidade muito aparente ou começa a acontecer um sinal de hipertensão intracraniana, tá? Então, partindo um pouco para a hidrocefalia, tá? Uma questãozinha. Sobre a hidrocefalia, é correto afirmar: A. O líquor é produzido no sistema ventricular. B. Um bloqueio na circulação licórica ao nível das granulações aracnoides produz hidrocefalia obstrutiva. C. A estenose da aqueduto é um exemplo típico de hidrocefalia comunicante. D. A mielomeningocele é raramente encontrada em associação com hidrocefalia congênita. E. A malformação de Chiari tipo 1 quase que invariavelmente é encontrada com hidrocefalia congênita. Alguém tem alguma ideia? Ninguém? Isso. A resposta certa vai ser A, né? O líquor é, de fato, produzido no sistema ventricular, né? Ele vai ser produzido nos plexos coroides, que como é que eu vou dizer? Um órgãozinho ali dentro dos sistemas ventriculares que vai fazer essa produção de líquor. E aí ele vai circular pelo sistema ventricular, né? E vai ser reabsorvido nas granulações aracnoides. De hidrocefalia é importante a gente entender essas definições de comunicante ou não comunicante. Vocês viram ali que, basicamente, se tu não soubesse que o líquido era produzido no sistema ventricular, tu podia ficar em dúvida em alguma outra alternativa. Sabendo a diferença se ela é comunicante ou obstrutiva, tu consegue eliminar mais duas, né? Isso é... As definições são meio chatinhas, porque a comunicante é a não obstrutiva, né? E a não comunicante é obstrutiva. Então, basicamente, os dois mecanismos fisiopatológicos, que é a obstrutiva, a gente vai ter, de fato, uma obstrução, né, no fluxo do sistema licórico. Então, seja por um tumor, seja por uma estenose do aqueduto, alguma malformação, o líquor não vai chegar nas granulações aracnoides para ser, de fato, reabsorvido, né? Isso vai causar um acúmulo em alguma região a montante da obstrução. Já as comunicantes, vai acontecer, não há nenhuma obstrução pelo sistema ventricular, mas o que vai acontecer é que um processo inflamatório gerou, tipo, uma infecção, por exemplo, gerou um processo inflamatório nas granulações aracnoides e fez com que ela começasse a reabsorver menos líquor. Então, se eu tiver uma reabsorção menor e a minha produção continuar igual, vai aumentar o volume de líquor dentro do sistema ventricular e vai gerar hidrocefalia. Da mesma forma, pode ter um tumor de plexo coroide que está produzindo mais líquor, a reabsorção está normal nas granulações aracnoides, mas mesmo assim ela não dá conta, então gera uma hidrocefalia, tá certo? Outra diferenciação que a gente tem que fazer é se ela vai ser congênita ou adquirida. Na congênita ali, a mielomeningocele é uma das principais causas, principalmente associada à malformação de Chiari tipo 2, tá? E também temos as adquiridas, que o principal exemplo vão ser as infecções do sistema nervoso central, tá? Aí, tratamento de hidrocefalia. A gente pode
fazer um tratamento transitório ou um tratamento definitivo. O tratamento transitório, então, é para tentar diminuir essa quantidade de líquor, assim, transitoriamente, não vai solucionar o problema. A gente pode fazer punções lombares seriadas, literalmente tirar o líquor dali do espaço ventricular. Ou a gente pode também dar uma furosemida, assim, para tentar depletar líquido. Já os tratamentos definitivos, a gente vai ter, por exemplo, uma derivação ventrículo-peritoneal, que é mais comum. Os tratamentos definitivos, a maioria deles vão ser cirúrgicos, aí dependendo de cada indicação. Pode ter uma derivação ventrículo-external, que é tirado o ventrículo para fora do corpo mesmo. Essa aí é mais feito de, tipo, emergência, assim, quando não dá para fazer uma DVP, que ela é mais suscetível a ter infecções, essas coisas assim, tá? Aqui eu botei uma imagenzinha ali, imagenzinha bem clássica de hidrocefalia, né? Dá para ver aqui a grande dilatação dos ventrículos, né? Isso aí, vendo isso numa TC ou numa ressonância, dá para matar ali que a hidrocefalia. Tem os critériozinhos que, o diâmetro de um lado para o outro tem que ter tal coisa assim, mas para a gente, assim, quem não for ser neurocirurgião de fato, é observar que está bem dilatado, assim, e encaminhar para neurocirurgia. Falando um pouco sobre TCE, que eu acho que é um dos temas mais importantes, que vocês têm que saber bem, assim, para essa prova, começar com essa questãozinha. São lesões primárias do traumatismo crânioencefálico, todas, exceto. Alguém tem alguma ideia? B? B. B, isso aí. De fato, o edema é a única das alternativas que vai ser uma lesão secundária. Então é importante a gente fazer essa diferenciação entre lesão primária e secundária, porque a primária é a que acontece no momento do trauma, assim, é a contusão, é a laceração, uma fratura que aconteceu, lesão axilar difusa, concussão. Então, tipo, é uma lesão que não tem mais o que ser feito a respeito dela. Já as lesões secundárias, como um edema, uma hipertensão, uma hipóxia, tá? É o que tem que ser atuado no TCE. O tratamento do TCE é para impedir ou diminuir a ocorrência de lesões secundárias, tá certo? Passando um pouquinho para a classificação do TCE, o importante do TCE, eu vou falar da abordagem mais para frente e tal, mas o Glasgow foi uma escala que é usada, tipo, difusamente para quase qualquer coisa na neuro, mas ela foi desenvolvida para classificar o TCE. Então, tipo, a principal função do Glasgow é classificar o TCE. Então, quando a gente tiver um Glasgow 15, sem perda de consciência, sem amnésia, tipo, se eu batesse a cabeça aqui na parede e continuasse dando aula para vocês, seria tipo um TCE mínimo, tá? Aí a gente tem o TCE leve, que vai um TCE 14, Glasgow 15 ou 14, tá? A gente vai ter o TCE moderado, tá? Que é o Glasgow de 9 a 13, tá? Tem umas outras detalhezinhos aqui, como tá ali, tipo, se tiver um Glasgow 14, mas a perda de consciência for maior que 5 minutos, já entra como moderado, mas em termos, assim, de prova, e pelo que eu vi, assim, já em estágio, assim, o pessoal leva mais só o Glasgow, não leva, assim, se tem um déficit focal neurológico, essas coisas assim. No caso, isso aqui da perda de consciência e do déficit neurológico focal entra aqui moderado. Eu acho que é mais para facilitar, porque na conduta, que eu vou explicar mais para frente, tipo, se é moderado, tem que fazer TC. Mas se for um leve, que tenha déficit focal neurológico ou tem uma perda de consciência grande, assim, tem que fazer TC também. Então, daí já bota no moderado e já aí não complica mais nessa questão de pedir ou não TC, né? E aí a gente vai ter o Glasgow grave, que vai ser de 5 a 8, e o Glasgow crítico, que é um Glasgow menor do que 5, tá? Quase entreguei a resposta, né? Mas uma questão de Glasgow, então, que é uma escala que eu vou explicar aqui depois da questão, mas, de novo, foi mal, pessoal. Mas, enfim, é uma coisa que vocês têm que sair da disciplina sabendo, são os critérios da escala de Glasgow, tá? Então, um paciente admitido na unidade de emergência com histórico de TCE após ingesta de bebida alcoólica, encontrando abertura ocular,
ao estímulo álgico, flexão inespecífica, retirada do estímulo álgico, então entraria naquela flexão normal ali, e emite sons incompreensíveis. Então, qual que vai ser o Glasgow desse paciente? Eu já entreguei, né? Mas vamos destrinchando um por um. Então, o estímulo ocular, a resposta vai ser 8. O estímulo ocular, ele vai de 1 a 4, a resposta verbal vai de 1 a 5 e a resposta motora vai de 1 a 6. E a gente também, recentemente, não tão mais recentemente, né, mas também foi adicionado a resposta pupilar no Glasgow. Então, no caso, o nosso paciente ali, ele vai ter uma resposta ocular ao estímulo álgico. Então, ele classifica como 2 na nossa escala. O paciente teve uma resposta verbal com palavras incompreensíveis, então ele ganha mais 2 pontos. E ele teve uma flexão inespecífica, ou seja, entra nesse movimento de retirada. Foi feito o estímulo álgico e ele fez uma flexão normal. Isso entra no 4, por isso que ele 2 mais 2 mais 4, 8. Aqui está flexão normal, mas seria a flexão anormal ali no 3, tá? Então, falando um pouco geralzão assim sobre a escala de coma de Glasgow, a abertura ocular pode ser espontânea, a voz, a dor ou sem nenhuma abertura ocular. Aí vai de 4 a 1. Resposta verbal pode ser orientada, confusa, com palavras inapropriadas ou com palavras incompreensíveis ou nenhuma resposta, vai indo de 1 a 5. A resposta motora, tá? A gente vai ter o score de 1 a 6, sendo o máximo obedecendo o comando e o mínimo nenhuma. Aí, ali naquela extensão anormal e flexão anormal, são 2 itens que geram mais confusão ali. A flexão anormal também é chamada de decorticação, e a extensão anormal é chamada de descerebração. Uma forma que eu usei assim para gravar qual que é pior é que, perder o córtex, digamos assim, é mais de boas do que perder o cérebro inteiro. Então, a descerebração é pior. E de diferenciar entre flexão e extensão, para lembrar de qual que é pior, pensa que quando a gente está sofrendo um estímulo álgico, assim, a gente está com dor, o normal do nosso corpo é a gente tentar se proteger, tá certo? Então, se você faz o estímulo álgico e a pessoa faz uma extensão e literalmente se abre a dor, digamos assim, é uma resposta mais incorreta, digamos assim. Por isso que ela tem uma graduação menor no score na escala de Glasgow. Já a gente vai ter também a resposta pupilar, né? Então, a gente vai ver o reflexo fotomotor da pupila, né? E se a pupila está reagindo bilateralmente, não desconta nenhum ponto. Se uma das pupilas apenas reage ao estímulo luminoso, a gente desconta um ponto do Glasgow. Então, por exemplo, o paciente anterior, se tivesse com pupila reagente só à direita, a gente estaria com Glasgow 7, porque ele perderia mais um ponto. E se ele não tivesse nenhuma das pupilas reagentes, ele perderia mais 2 pontos, tá certo? Pessoal, como eu falei antes, se quiserem ir perguntando aí no meio, podem ir, senão eu vou cuspindo informações aí. Então, se quiserem, podem interromper bem de boas. Então, pensando no quadro do paciente acima que está com Glasgow 8, qual que seria o manejo recomendável? A. Liberar para casa, com orientação de TCE. B. Proceder à intubação orotraqueal. C. Administrar glicose hipertônica, pois o rebaixamento de nível de consciência é justificável pela libação alcoólica. D. Realizar hidratação com soro glicosado. Ou E. Todas as medidas anteriores. Letra B. Letra B? Sim. É isso que falasse, Fernanda? Ou letra D? Tá, letra B B. de bola. Isso aí. Então, Glasgow 8 ou abaixo é imperativo de realizar a intubação orotraqueal, tá certo? Esse paciente com Glasgow 8, qual que é a classificação de Glasgow, qual que é a classificação do TCE dele? Leve, moderado ou grave? Grave. Grave. Então, TCE grave, tem que intubar. Ainda sobre esse quadro desse paciente com TCE grave, com Glasgow 8, que vai ser intubado. O quadro é compatível com coma.
B, o paciente tem que ser encaminhado para UTI. C, é mandatório revisar as vias aéreas, circulação antes da variação neurológica. E D, é mandatória a realização de TC de crânio para excluir lesão cirúrgica. Ou E, todas estão corretas. Letra E. Isso aí, Thiago. Então, todas as medidas são corretas, tá? Eu vou falar do manejo depois dessa questão, mas, de fato, um TCE grave tem que estar na UTI. O manejo inicial do TCE, sendo trauma, vai ser o ABCD, né? A gente tem uma ansiedade, assim, de, com o TCE, fazer o D antes, mas mais importante mesmo é verificar que o A tá tudo certo, prevenir hipóxia, que o B tá tudo certo, que o C tá tudo certo e prevenir hipotensão, tá? Que hipóxia e hipotensão vão ser as duas principais causas de lesão secundária, que é o que a gente está tentando evitar no manejo do TCE, né? E como eu falei, já dei um spoilerzinho antes, TCE grave, ou TCE moderado e grave, é mandatória a realização de TCE de crânio, né? Então, o manejo clínico do TCE, o que a gente vai começar a fazer? Primeiro, na abordagem dele, como eu falei, a gente vai fazer o ABCDE, evitar hipotensão e hipóxia, tá? A gente vai levar a cabeceira em 45 graus. A gente vai entubar, se ele for um Glasgow menor que 8. A gente pode usar anticonvulsivantes profiláticos em pacientes com alto risco de ter epilepsia depois, tá? E analgesia e sedação, importantíssimo, o paciente está com TCE, deve estar com muita dor, só que essa analgesia e sedação tem que ser feita com muito cuidado, porque, primeiro, que na avaliação secundária do TCE, o importante é fazer reavaliações frequentes do Glasgow, das pupilas, e acompanhar como que o paciente está evoluindo. Então, tanto a analgesia quanto a sedação, elas podem mascarar o exame. Então, pô, se der um benzo pro cara, ele pode estar rebaixando, quer dizer, ele vai diminuir, e aí tu vai ficar na dúvida se, pô, será que ele está realmente rebaixando por uma lesão cerebral, ou será que ele está rebaixando por causa do benzodiazepínico? Então, na avaliação primária mesmo, é importantíssimo fazer esse ABCD antes de analgesia e sedação, para não prejudicar a tua melhor resposta motora, verbal e ocular, tá? Nada via oral e fazer hidratação EV, tá? Então, nada via oral para caso tenha que evoluir para cirurgia, né? E a gente tem duas medidas um pouco mais agressivas, né? Que devem ser feitas quando a coisa está ficando feia, né? Então, o manitol pode ser feito em paciente euvolêmico com sinal de herniação, tá? Se o paciente estiver hipovolêmico, o manitol pode piorar ele. E a gente pode fazer uma hiperventilação no paciente com hipertensão intracraniana para tentar diminuir, porque o fluxo quer dizer, a quantidade de O2 e CO2 altera a vasoconstrição ou a vasodilatação cerebral. Então, hiperventilando, a gente pode tentar diminuir um pouco essa hipertensão craniana para evitar uma herniação, né? Isso daí tem que ser feito em paciente com sinal de herniação, que a gente vai falar na aula de pressão intracraniana, que é uma complicação temível. Então, no TCE leve, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar se precisa de TCE, como eu falei, né? Avaliação primária, avaliação secundária, ABCD, avaliação secundária, observando, fazendo, repetindo o Glasgow, repetindo a avaliação pupilar, né? Pra colher uma história certinho. Avaliar se precisa de TC, porque o TC leve ele não é mandatório. É recomendável, tipo, se der para fazer TC em todos os pacientes com TCE, é o ideal, né? Mas não tendo isso, a gente vai ter que fazer um exame neurológico bem completinho para procurar sinais focais, tá? E se ele não tiver sinal focal, se ele não tiver uma alteração de consciência prolongada, se ele tiver com TCE leve, a gente pode observar, tá? A gente pode observar por 12 horas, é o recomendado. E tem alguns pacientes, assim, que tiverem ainda mais tranquilos, pode até ser feita a observação em casa, desde que ele esteja acompanhado de alguém, tá certo? E aí, observando as 12 horas, não evoluiu com déficit, não evoluiu com sinal de hipertensão intracraniana, nem nada, aí pode mandar para casa sem nem mesmo ter feito a TC, tá certo? No TCE moderado, como eu falei, é obrigatório fazer a TC, tá? Então, não se discute, reavaliar frequentemente, e é muito importante ficar fazendo isso aqui, porque ele pode evoluir para grave, tá? E no grave, então,
intubar, como eu falei, TC, reavaliação frequente, e considerar o uso de manitol e hiperventilação se ele começar a ter sinal de hipertensão craniana. Então, você fala é importantíssima, náuseas, vômitos, papiledema, diminuição do nível de consciência. Então, tendo esses sinais de aneação, a gente pode considerar manitol, se for euvolêmico, como eu falei, uma hiperventilação. Então, evitar que isso progrida, tá certo? E, em alguns casos, a gente vai ter que usar o tratamento cirúrgico. No caso, o principal tratamento cirúrgico no TCE, assim, vão ser as craniectomias descompressivas, principalmente quando está com muito edema, uma hipertensão intracraniana refratária, ou se tiver que drenar um hematoma compressivo. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, falando um pouco sobre a pressão intracraniana, tá? Então, é o objetivo do tratamento do TCE. Manter a PIC menor de 20, a pressão de perfusão cerebral maior de 60. Evacuar toda a coleção subdural ou epidural com menor de 1 centímetro de espessura. Diminuir o metabolismo cerebral através do coma barbitúrico. D. Hiperventilar para PaCO2 menor do que 30 para evitar hipóxia. Realizar a administração empírica de manitol para controlar a PIC não aferida. Alguém tem uma ideia? Isso. Então, a gente tem que lembrar que no TCE existe a perda da autorregulação do fluxo cerebral, né? Que ela é um mecanismo importante, por exemplo, a pessoa está com uma hipertensão, assim, sem ter TCE, está com uma hipertensão, vai ocorrer uma proteção com essa autorregulação para que isso não afete tanto o cérebro, já que é um dos órgãos mais nobres no corpo, né? Isso vai estar perdido. Então, a pressão de perfusão cerebral, ela vai ser a PAM menos a pressão intracerebral, tá? Menos a PIC. E a gente tem que manter acima de 60, porque esse é um nível mais baixo aceitável para que ocorra uma perfusão adequada do cérebro e a gente evite que ocorra uma lesão secundária. Já a PIC menor de 20, gravem esse valor, porque é um valor que acima de 20 começa a estar alterado, assim. É uma coisa meio chata de explicar, porque são dois valores que tem que gravar, infelizmente. Tipo, pensou em pressão intracraniana, tem que lembrar desses dois valores ali, ele cobra direto isso, tá? Então, no tratamento para PIC, como eu falei, evitar hipóxia, evitar hipotensão, levar a cabeceira, fazer uma sedação leve, evitar hipertensão e hiperglicemia, tá? O objetivo, como está aqui em cima do slide, na questão, manter menor do que 20 a PIC, maior do que 60 a pressão de perfusão cerebral. E como eu falei no TCE, monitorar a hiperventilação se tiver indicação, que são medidas mais agressivas, e mais agressivo ainda é fazer uma sedação com barbitúricos, tá? Falando um pouco sobre as lesões intracranianas, tá? Paciente encaminhado ao setor de emergência com história de briga, onde sofreu um trauma contuso na região temporal, perdendo a consciência, recuperando a mesma e no presente momento apresentando um quadro de torpor, náuseas e vômitos. Tal quadro clínico é sugestivo D. Alguém tem alguma ideia? D? Isso. E por que você pensou em D? Porque eu lembrei daquele negócio da perda de consciência e depois volta a consciência, o intervalo lúcido. Isso aí mesmo. Essa questão, ele botou ali o intervalo lúcido para deixar assim na cara, tipo, intervalo lúcido, hematoma epidural, tá? O intervalo lúcido ele não acontece sempre, mas quando ele acontece, ele é extremamente sugestivo de hematoma epidural. Claro que vai ter que fazer uma TC para confirmar isso depois, tá? Então, os hematomas, a gente vai ter mais do que 3 tipos de hemorragias cerebrais, né? Mas do que se fala bastante em trauma, se tem o foco bastante em hematoma subdural e hematoma epidural, apesar de, por exemplo, uma hemorragia subaracnoide também ser comum. Por exemplo, trauma é a principal etiologia de hematoma subaracnoide que vocês vão ver mais para frente. Mas em aula de lesão intracraniana assim traumática, se pensa só mais assim em subdural e epidural. Vai ter também higroma, daí tem fratura,
essas são coisas menos comuns. O que vocês têm que saber vai ser mesmo hematoma muito subdural e epidural, tá? Vocês têm que saber diferenciar isso numa TC e as principais características, tá? Então, falando primeiro do hematoma subdural, ele vai ser mais frequente e de pior prognóstico do que o epidural. Parece meio paradoxal isso, porque o epidural costuma ser um pouquinho mais grave nessa questão de ser arterial, de ter uma evolução rápida, assim, mas o hematoma subdural tem o pior prognóstico, tá? Ele acomete território venoso, tá? Então ele tem uma progressão um pouquinho mais lenta. E ele é muito comum, principalmente em idosos, tá? Ainda mais os que são ou foram etilistas e anticoagulados. Isso acontece porque a massa encefálica vai diminuindo com a idade, ainda mais com o etilismo, tá? Então, a gente vai ter muito espaço livre na caixa torácica, não, no crânio. E uma batida dessa, daí, ainda mais se for anticoagulado, pode levar a estourar uma veinha, aí faz um hematomazinho, já que tem espaço, ele não gera sintoma, ele não dá nada, não tem problema. Às vezes já entra como TC leve, não faz uma TC, aí vai lá, dá uma outra batidinha de novo, e vai aumentando aos poucos. Então é um hematoma em que até na TC ele tem um aspecto diferente desse, do que eu estou mostrando aqui na direita. Ele vai ser algo mais escuro, assim, mais parecido com parênquima cerebral, por ser algo mais crônico, tá? Então a gente sempre suspeita de hematoma subdural quando tiver um TCE com alteração do nível de consciência, déficits focais, aí tem que fazer a TC, não tem jeito. Aí na TC aparece essa imagem, assim, dessa lâmina côncava, que chamam, hematoma subdural, e a grande maioria vai ter que ser tratamento cirúrgico, tá? Aí falando um pouco sobre hematoma epidural, tá? Ele tem essa característica do intervalo lúcido que eu falei para vocês ali, né? Então, bateu a cabeça, perdeu a consciência brevemente ali, pode ser alguns segundos, pode ser um minuto, brevemente a perda de consciência, aí recupera, tá bem, e aí do nada rebaixa abruptamente, tá? Esse é o intervalo lúcido. Isso acontece porque ele acomete o território arterial, tá? Então, a principal artéria acometida é a artéria meningia média, então ali na própria questão ele falou assim, a pancada foi na região temporal, então é ali que está a região da artéria meningia média, inclusive. Então, vai bater, vai começar a sangrar. No início, ele apagou da pancada, né, do TCE, e aí, no intervalo lúcido, vai ser o tempo em que vai aumentando a quantidade de sangue, aumentando a quantidade de sangue, e isso costuma aumentar rapidinho, assim. E aí até um ponto em que a pressão se torna grande, o hematoma se torna grande demais, e aí a pessoa rebaixa, tá? Também vai ser diagnosticado com a TC, e o tratamento também vai ser com a evacuação desse hematoma, tá certo? Nossa, falei um monte. Vamos para o último tema de vocês, que vai ser infecções e infestações do sistema nervoso central. Então, uma questão aqui que faz com que a pessoa fique mais na noia da prova de neurocirurgia, porque é uma questão teoricamente mais difícil, tá? Então, quais os pacientes com abscesso cerebral devem ser tratados cirurgicamente? Eu odeio essas questões de, tipo, ficar pedindo indicação cirúrgica, assim, mas já que ele cobra. Então, A, abscessos múltiplos. B, localização crítica. C, meningite epidemite concomitante. D, hidrocefalia derivada. Ou E, lesões superficiais com diâmetro maior de 3 centímetros. E? Isso. A resposta vai ser letra E. Essa questão, mais do que pedir a indicação do tratamento cirúrgico, é saber quando não deve ser tratado cirurgicamente, porque as outras 4 são as 4 contraindicações do tratamento cirúrgico. Mas isso aí, tipo, é meio chato de gravar, mas podia ser pior. Porque é só pensar que, o cara tá com múltiplos abscessos, então tá com abscesso em vários locais pequenininhos, então, vai ter que invadir muito o cérebro, sabe? Vai ter que invadir muito local, vai ter que abrir muito local. Então, é uma cirurgia mais complicada, tanto é que ela é contraindicada. Outra, uma localização crítica, em área eloquente. Se tu for drenar o abscesso ali numa área, por exemplo, área de Broca, tá com abscesso ali na área de Broca, a chance de tu conseguir acabar lesionando a área de Broca é grande. Então, a chance de uma sequela da cirurgia é grande. Então, se é optado quando é uma área eloquente, não se tratar cirurgicamente. Mesma coisa com meningite ou quando tem epidemite concomitante, é a mesma coisa com hidrocefalia derivada,
porque, como a própria questão diz, ela pode se infectar na cirurgia. Então, a única resposta é lesão superficial com diâmetro maior de 3 centímetros, então um abscesso grande, na região superficial, cirurgia mais tranquila, não é muito invasiva. Então, é uma indicação que tem de cirurgia. Outra questão, então, sobre o empiema subdural, pergunta qual afirmativa que é falsa, tá? A. Geralmente ocorre pela extensão direta de uma infecção local, uma tromboflebite de vaso diploico. B. Só deve ser abordado cirurgicamente após o processo infeccioso esfriar, por 4 a 6 semanas do tratamento antimicrobiano isolado. C. Otite média crônica e sinusite paranasal eram os principais focos de infecção na era pré-antibiótica. D. Estrepto aeróbio e anaeróbio são germes mais comumente encontrados nas culturas, embora estáfilos e gram-negativos possam ser encontrados nos casos traumáticos e iatrogênicos. Ou E, os sintomas mais comuns são febre, cefaleia, meningismo, hemiparesia e alterações do estado mental. Alguém se arrisca? Letra B. Isso. Aqui nessa questão, assim, ele cobre o que ele fala, ele enfatiza bastante na aula que empiema subdural é uma urgência, tá? É uma urgência. Então, falar que tem que esperar 4 a 6 semanas de tratamento antimicrobiano isolado está muito errado. E lembrando que ele é uma urgência, vocês matam a questão. Mas todas as outras alternativas estão certas, ele de fato ocorre pela extensão de uma infecção local, estáfilos estão bem associados com casos traumáticos e iatrogênicos, tanto aqui do empiema subdural quanto dos abscessos cerebrais, tá? E os sintomas mais comuns, de fato, são esses, assim, são bem comuns a maioria das infecções do sistema nervoso central. Então, aqui eu acho que é a última questão, se não me engano. São achados patognomônicos de neurocisticcercose. A. Demonstração histopatológica do parasita por meio de biópsia encefálica. B. Presença de lesões císticas com escólex na TC ou ressonância. C. Visualização direta do parasita por meio do exame do fundo de olho. D. Todos os anteriores. Ou E. Não existem achados patognomônicos. D? D. Isso. Então, ele, se não me engano, na aula dele, ele tem uma tabelinha que mostra exatamente essas 3 situações em que não se há dúvida de que é neurocisticcercose. Então, de neurocisticcercose, tem que lembrar que ela é uma das infecções mais comuns, assim, do sistema nervoso central, né? E, a manifestação clínica dela pode ser muito variável, né? Pode ser uma forma de simular uma meningite, pode causar uma hidrocefalia comunicante não, obstrutiva, ali se obstruir, por exemplo, o aqueduto ventricular, por exemplo, pode se manifestar com uma crise epilética, então, e aí tem suas indicações cirúrgicas, mas eu acho que isso não é muito para vocês ficarem noiando, assim, tá? Então, todas as anteriores. Então é isso que eu queria trazer essas questões aí para vocês, foram 45 minutos aí de eu falando um monte de coisa aí. Agradeço a participação aí de quem estava respondendo as questões aí. Acho que a Lisana, não sei se ela já está na sala. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. João, eu tinha visto uma questão que falava sobre fazer TC de crânio ou ressonância magnética com gadolínio para neurocisticercose. Tá. Daí E, estava perguntando, tipo, qual que seria para diagnóstico de doença ativa. puta merda. Eu vou te falar assim, ó, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a ressonância com gadolínio pega melhor essa questão, tá? Eu acho que era essa a resposta, só absoluta que eu disso, tá? fiquei em dúvida, né? Por que que não poderia ser a TC? É que assim, a ressonância magnética é um exame superior à tomografia em ver o encéfalo, o sistema nervoso central, tá? Ele é superior. A tomografia ela é usada mais em situações em que são emergências, urgências,
porque a ressonância demora. Então, tu vê ali hematomas, tu manda fazer TC, TCE, tu manda fazer TC. Mas se tu vai investigar, tipo, uma epilepsia, assim, tu pede ressonância. Se tu vai investigar uma cefaleia, tu pede ressonância. Se tu vai investigar uma causa mais crônica, tu costuma pedir ressonância porque ele é um exame melhor, tá? Mas eu confesso que eu não sei se na neurocistecose tem alguma particularidade que fale a favor de TC ser preferencial, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite, gente. João, posso começar aqui, então? O pessoal não tem mais nenhuma dúvida? Tu consegue me colocar como anfitriã? Sim. Obrigada, João. Nada. Qualquer coisa, podem me mandar podem mandando ali no grupo ou no privado. Eu até, a Isabela acho que mandou no grupo ali, eu respondi lá no privado. Que eu gosto bastante de tipo, mandar áudios, de falar as coisas assim, daí eu não vou ficar mandando um monte de áudio ali no grupo, né? Então, se tiverem dúvidas, assim, podem mandar no privado, assim, sem estresse, podem mandar questões, se alguém achar alguma questão diferente que achou aí, também na dúvida da resposta, que eu souber responder aí, podem me mandando, tá? Foi aí? Lisandra. Vou ver. Agora foi, aham. Vou compartilhar o meu, então. Boa noite, gente. Sou a Boa prova para Lisandra. vocês Foi mal, Lisandra. Boa prova aí para vocês na quinta, ou você aqui já. Falou. Boa noite, gente. Acho que alguns lembram de mim, lá da Reumato. Eu vou dar... Sou a Lisandra, sou da 9ª fase, tá? Da 8ª. E eu vou dar a parte de neuroclínica, tá? Para vocês. Vou colocar para compartilhar aqui um segundo. Alguém consegue me avisar se estão conseguindo ver? Estamos sim. Sim. Então, eu fiz o mesmo esquema que o João, assim, eu peguei algumas questões e analisando algumas questões que eu vi também, eu peguei um padrão que ele seguia. Tipo, se ele cobrava isso, ele poderia mudar para isso. Aí eu quis trazer esses pontos destacados para vocês hoje, tá? Então, para começar, eu trouxe uma questão que é no exame do segundo par craniano, o que a gente pode avaliar? Essa caiu na minha prova. Quero saber de vocês. Oi? Alguém? Travei? Desculpa, deu interferência aqui. Letra B? Letra B? Exatamente. Então, não esqueçam, esses três coisas que avalia: acuidade visual, campimetria e fundo de olho, tá? Foquem bem nisso. E assim, aqui quando ele fala reflexo óptico cinético, ele é mais de uma acomodação visual, tá? Não avalia isso quando vê ele. E o reflexo superciliar também seria dele, do oculomotor, mas não vai focar nisso no exame físico, tá? E o reflexo corneano, que ele fala aqui na letra C, o reflexo corneano, ele é aquele que vai pelo nervo trigêmeo e volta pelo nervo facial, tá? Que eu já vou falar dele à frente. Aqui eu trouxe as outras possibilidades que ele podia fazer com vocês, que seria para avaliar o nervo oculomotor também, o nervo 3, o 4 e o 6, né? Da inervação dos músculos da pálpebra. A gente tem aqui a paralisia do nervo do terceiro par. Lembrem que o terceiro par, ele vai inervar o oblíquo superior, que vai fazer para medial. Aí, quando tem uma paralisia, vai ficar para lateral, tá? Como vocês podem ver nessa foto aqui. Já na paralisia do sexto par, que é o abducente, se tem uma paralisia, vai ter um desvio para medial, tá? Outro que eu acho importante que ele pode trazer é o reflexo fotomotor direto e consensual. O reflexo fotomotor direto e consensual, ele vai avaliar tanto o nervo óptico quanto o nervo oculomotor. Porque quando o estímulo da luz ele vai pelo nervo óptico e ele chega nos núcleos lá no mesencéfalo, esses núcleos vão emitir axônios
que também vai pegar o nervo óculomotor, fazendo ele dar a resposta para a pupila, tanto do mesmo lado quanto contralateral. Outro que é importante também é aquele da paralisia facial. Tem tanto a central quanto a periférica. Na paralisia central, tu vai ter só uma paralisia de metade da face. A parte de cima vai ser preservada. Enquanto a paralisia periférica, tu vai ter uma paralisia de toda a hemiface, tá? E o desvio da rima, ele vai ser desviado nos dois casos, né? Vão ser desviados para a parte boa da face, para a parte que não está acometida. E lembrem também desse que eu havia citado ali na primeira questão, do reflexo corneano, que vai ser uma resposta porque vai ter a via aferente do nervo trigêmeo e a resposta vai ser pela via eferente do nervo facial, que quando tu passa o algodão, tu vai ter uma resposta de fechamento da pálpebra dos dois lados. Outra que eu acho muito importante, que ele não pode, talvez cobre na área dele, né? Eu vi que o João citou, mas a gente tem as afasias, nunca esquecer, a gente está desde a primeira fase vendo. A gente tem a de Broca, que é quando a expressão da linguagem está prejudicada. Não esqueçam que é do lobo frontal inferior. E a afasia de Wernicke, que é a compreensão está prejudicada. Ela vai ser lá no lobo temporal posterior. A gente tem também a de condução, que é uma lesão no fascículo arqueado. Aí, quando tem uma lesão no fascículo arqueado, a repetição e a nomeação vai estar alterada, mas tu ainda vai preservar tanto a compreensão quanto a fluência. E na global, tu vai ter todos esses aspectos alterados. Mas foquem bem na Broca e Wernicke, que é o que eles mais gostam, tá? Trouxe aqui uma questão para vocês, que eu vi em várias provas. Eu acho que tem que ir para a prova com esse conceito. E aí, vou deixar para vocês lerem o que vocês acham. Letra E. Exatamente. Lembrem que, assim, quando tu tem uma lesão no neurônio motor superior, ele tem meio que uma modulação com o inferior. Se o superior está com problema, quem vai estar mandando vai ser o inferior, tá? Aí o inferior ele vai fazer o quê? Ele vai gerar o quê? Uma hipertonia. Ele vai estar, bem estimulado, vai estar contraindo os músculos. Como ele está bem estimulado, os reflexos, eles vão estar exaltados. E lembrem, Babinski vai estar positivo. Olhem que a questão fala bem assim, ó. A perda de força é no corpo direito. Lembrem que o neurônio motor, ele vai ser da via piramidal. Logo, ela cruza. Logo, a topografia é cerebral à esquerda. Tá, gente? Com relação à aula de neuropatias, é uma aula bem... Eu sei que ele fala um monte de questão de diagnóstico, um monte de coisa, mas uma coisa que vocês não podem esquecer dessa aula é da diabetes, tá? E lembrem, tem mononeuropatia múltipla, plexopatia e polineuropatia. E a diabetes é a que vai dar a polineuropatia. Agora eu trouxe uma questão para vocês. O que vocês acham? C? Exatamente. Vão com a prova com essa ideia que ele provavelmente não vai cobrar algo muito distante disso, tá? Agora eu vou explicar o que pode alterar nas outras, que ele pode até fazer uma questão parecida, ó. Na letra A ele fala bem assim: a presença de taquicardia, hipotensão ortostática e impotência são observados devido ao envolvimento de fibras sensitivas. Não, são as fibras autonômicas. Na letra B, a eletroneuromiografia é o exame padrão ouro no diagnóstico de lesão de fibra fina mielínica. Lembrem, a eletroneuromiografia ela vai ser um padrão ouro para esses diagnósticos, tá? Só que ela não diagnostica lesão em fibra fina, ela diagnostica lesão em fibra grossa. Letra C, é o que está certo. Polineuropatia simétrica com envolvimento motor e sensitivo distal é a forma mais frequente observada em doenças metabólicas. Lembrem que outras doenças também podem dar polineuropatia, como HIV, ainda álcool, né? Eu vi uma aula que fala isso. Outra,
A amiotrofia neurálgica está relacionada a diabetes mellitus em 90% dos casos. Essa não tem nada a ver, essa fala de um problema que tem no ombro, que é uma relação de uma doença muscular, neurológica, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Outra, polineuropatia desmielinizante apresenta sintomas motores tardiamente na evolução da doença. Na polineuropatia desmielinizante, os sintomas, tanto motores quanto sensitivos, eles vão estar aparecendo juntos, tá? Me ficou com alguma dúvida até aqui? Seguir. Vi que vocês estavam participando também no João. Vamos participar, gente. A prova tá aí. Agora eu trouxe aqui das doenças da junção neuromuscular. A gente tem duas doenças, a Lambert-Eaton e a miastenia graves. Ele pega bem no ponto da prova, que é para dizer onde, tipo, da fisiopatologia, da onde que o problema vem. Lembrem que na Lambert-Eaton, tu vai ter um anticorpo da doença que vai afetar o canal de cálcio, tá? Tu não vai nem conseguir começar a fazer o estímulo. Já na miastenia, o anticorpo da doença, o anticorpo lá da autoimunidade gerado, ele vai afetar o receptor de acetilcolina, tá? Vai ser na fenda, enquanto na miastenia vai ser na fenda pós-sináptica, no Lambert-Eaton vai ser na pré-sináptica. Agora eu trouxe uma questão para vocês verem exatamente como eles cobraram. Respondam aí. Alguém? D. Exatamente. Vamos ler todas aqui com vocês. Ele fala então, sobre as doenças da placa motora. Podemos afirmar: anticorpos contra os canais de cálcio, voltagem independente, pré-sináptico, é responsável pelo desenvolvimento de sintomas típicos da miastenia graves. Errado, ele quis para confundir essa, é a de Lambert-Eaton. Letra B. A miastenia graves é considerada síndrome paraneoplásica, pode estar relacionada ao carcinoma pulmonar de pequenas células. Trocou de novo, Lambert-Eaton. Pense em carcinoma pulmonar de pequenas células ou ainda outros tumores. Pode ter até um tumor de próstata. Mas esse carcinoma pulmonar ele é o típico do Lambert-Eaton. Letra C. Queixa de fraqueza muscular proximal, desautonomia como boca seca e arreflexia sugere doença da placa motora por lesão dos receptores pós-sinápticos. Para confundir de novo, essa é a Lambert-Eaton. Letra D, a miastenia grave está relacionada à redução da estimulação colinérgica por redução dos receptores pós-sinápticos da placa motora. Exatamente. E na outra ele fala que a miastenia grave e síndrome miastênico estão relacionadas com lesão no broto nervoso distal, fibra final amielínica, e não porque está bem na placa motora, né? Agora eu fiz essa tabela para vocês, para não ter confusão. Se vocês quiserem, eu mando ela depois, ou quem já quiser tirar um print. Como vocês podem ver, espera que eu estou tentando arrumar aqui. Tá. Na miastenia, doença autoimune, Lambert-Eaton pensa em síndrome paraneoplásica. Na apresentação, a gente pode ter nos dois uma ptose palpebral, tá? Só que a ptose ela vai ser muito mais característica da miastenia. Tá? Na miastenia tem a fraqueza muscular esquelética com padrão flutuante fatigável. Ao longo do dia vai ser assim, tá? Tu vai ter uma fraqueza da musculatura ocular, que pode dar uma diplopia, uma ptose, ou ainda bulbar, tá? Que pode dar uma disfagia, disartria, dispneia. Vocês têm que ter atenção, porque o paciente com miastenia, ele pode ter a crise miastênica, que ele pode vir com quadro de disfagia, de dispneia, que é bem grave. E ele até destacou que o tratamento nesses casos vai ser imunoglobulina, tá? E o diagnóstico? Tu tem que saber que a forma ocular é importante tu fazer o teste do gelo, tá? Porque tu vai ter uma melhora dessa pitose. E a doença também, ela tem a forma generalizada, cometendo musculatura também. De diagnóstico, 2 anticorpos precisa saber, o anticorpo de antirreceptor de acetilcolina e o anti-MuSC. Esse anti-MuSC está na forma mais agressiva da doença, tá? A gente tem a eletromiografia,
tu vai ter uma resposta decremental e o tratamento vai ser o inibidor da colinesterase. Essa colinesterase ela vai tirar a acetilcolina da fenda e quando tu trata com esse inibidor, tu vai ter acetilcolina por mais tempo na fenda. Já no Lambert-Eaton, você tem que pensar assim, num homem, tá? É uma doença que predomina em homem, que ele vai ter uma fraqueza muscular proximal, ele vai ter uma dificuldade de subir escada. Ele vai ter o quê? Distúrbio autonômico. Ele vai ter uma boca seca, tá? E essa doença, ela gera também uma reflexia, só ela dá alteração nisso, tá? Então, lembrem bem da reflexia, e ela pode dar uma ataxia ainda. O diagnóstico vai ser por achados clínicos também, e no caso, os anticorpos são anticanais de cálcios. Esse aqui que eu botei, AC-EQ-type. A eletromiografia também vai ser, e tu vai ter uma resposta incremental. E nesse caso, na maioria dos casos, os pacientes melhoram tratando o tumor, tá? E ainda como medicamento, a gente tem a diaminopiridina. Agora, com relação às cefaleias, gente, acredito que tema que ele gosta bastante, vai ter, essa cai. Então, eu trouxe aqui para vocês. É um homem de 56 anos, ele é trazido à emergência do hospital na madrugada com queixas de dor excruciante em localização órbito-frontal. Ele refere que a dor surgiu há aproximadamente 15 dias e desde então vem tendo diariamente crises de até 60 minutos, principalmente durante a noite. Ele refere que há um ano apresentou igual quadro de dor por aproximadamente 2 meses e que a mesma desapareceu espontaneamente. Durante as crises apresenta olho avermelhado com lacrimejamento e coriza nasal do mesmo lado da dor. Qual o diagnóstico mais provável? Bem tranquila essa. Acho que vai cair. Letra B. Isso aí. Essa é típica de uma cefaleia em salvo, tá, gente? Vocês vão ter, com certeza, um perfil de um homem, uma questão, se aparecer. Lembrem que ela dura de 30 minutos a 180 minutos. Acho que... Aí, e esse paciente ele vai ter um padrão característico, ele vai ter esse olho avermelhado, ele vai ter esse lacrimejamento, e ela é uma cefaleia, assim, com uma dor muito forte. O paciente pode acordar à noite com ela, e ele vai estar sofrendo de muitas crises, tá? Pode ser várias ao dia. E eu trouxe aqui para vocês terem bem essa imagem de como seria esse homem com essa cefaleia, ó. Ele pode ter uma artéria em caráter pulsátil, pode ter uma forte dor atrás do olho, ele pode ter queda da pálpebra, vermelhidão, foca em tudo no olho, tá? E ainda uma sudorese facial e congestão. E o tratamento? Esse tratamento, os pacientes geralmente não vão melhorar com os outros, né? E tem que tratar a crise. É oxigênio terapia 100%, 7 litros por minuto por 15 minutos. E isso tu associa um sumatriptano ou um ergotamínico, tá? Não vejo ele cobrar quase tratamento, mas acho que é bom lembrar, né? Thiago perguntou aqui, como que eu diferencio a insalvas da hemicraniana paroxística? Então, a hemicraniana paroxística, ela vai estar nesse grupo de mais de tantas cefaleias que tem, mas eu acredito que como ele trouxe muito para a gente focar tanto nas salvas como a tensional, e o paciente vai ter bem esse quadro de acometimento de olho, lacrimejamento, e o foco nas crises, eu acho que dá de fazer um diagnóstico muito assim, tá? Mas eu posso te mandar depois essa diferença melhor, Thiago, tá? Pode ter uns pontos que diferencia. Ah, como que eu diferencio para SUNCT? Essa SUNCT, ela dura, eu vi que ela estava nos grupos dessa cefaleia em salvas, só que a duração dela é de muito poucos segundos, assim, bem pouco, a 240, tinha lido, 240 segundos. Ela chegou a ser associada, tá, a cefaleia em salvas, mas tu vai ter essa diferença da crise. Beleza. Ô, Thiago, eu anotei aqui que o professor tinha falado nessa hemicraniana paroxística, que ela aparece em salvas, só que ela é mais leve e é mais comum em mulheres. Boa. Acho que é isso mesmo. Boa, gente. Então, o pessoal tá bem.
Ó, e se fosse para diferenciar de uma cefaleia tensional, tá? Lembre que a cefaleia tensional, predomínio frontal, ou de região posterior, no cal. Duração 30 minutos a uns 7 dias, tá? Tensional. Muito associada a estresse em jovens, tá? Quando vocês verem homem, já atentem muito para salvas, tá, gente? Vamos lá. Agora eu trouxe dar 2 casos com cefaleia. Ele vai querer bem que vocês peguem essa diferença na migrânia com aura e sem aura, tá, gente? Lembrem que a gente tem que saber dos pródromos, né? Muita gente confunde os pródromos com a aura. Lembrem que os pródromos, eles podem vir 48 horas antes, tá? E nesses pródromos não vem, tipo, alteração de humor desse paciente, ele tá sentindo que essa cefaleia tá vindo. Enquanto a aura, essa aura ela pode aparecer 5 minutos a 60 ou até no início, durante a cefaleia, tá? E aí, como vocês podem ver nessa imagem, mando para vocês se quiserem, o paciente vai ter tudo assim, fotofobia, fonofobia, náusea pode aparecer vômito, e ainda após a cefaleia, o paciente ainda pode sofrer de um cansaço, emoções alteradas e ter essas sensações, né? A primeira que eu trouxe aqui, uma mulher de 23 anos, ela relata a história de 18 episódios de cefaleia severa no último ano, cada episódio iniciava com sensibilidade à luz, presença de pontos luminosos no campo de visão e humor deprimido. Seguia-se então o surgimento de dor na região retroocular, que se tornava incapacitante no período de 1 a 2 horas. Durava em média 18 horas e, após resolução, permanecia um desconforto cervical por várias horas. Qual o diagnóstico? Isso mesmo. Maria Antônia mandou ali, letra C. É isso mesmo, gente. Quando vocês verem pontos luminosos, que assim, olha como é que ele escreve. Cada episódio iniciava com sensibilidade à luz e pontos luminosos, tá? Os pontos luminosos é muito característico, tá? E 1 a 2 horas e durava em média 18 horas. Pode durar até 72. E ela ainda permaneceu com desconforto, tá? Vamos lá. Temos essa outra aqui. Uma mulher de 26 anos, história de cefaleia de aproximadamente 10 anos de evolução, refere que no início a dor era episódica e com o passar dos anos a dor foi ficando cada vez mais frequente. Sempre no dia que tem a dor, sente-se mais confusa nas tarefas diárias. A dor tem caráter pulsátil, topografia periocular direita, acompanhada de náuseas, eventualmente vômitos. Essas dores são desencadeadas por estresse, jejum prolongado e uso de bebida alcoólica. Qual vocês acham que é essa? Exatamente. Exatamente. Essa não pareceu a aura como vocês podem ver. Quando ele falou aqui, ela se sente mais confusa no dia, isso aqui seria o pródromo, tá? E ele destaca bem caráter pulsátil, que é muito de migrânia, e quando ele fala topografia periocular direita acompanhada de náuseas. Quando tu vê esse periocular, tu pensa, será que pode vir um salvas? Mas não, olha esse perfil, uma mulher, tá? 26 anos, e ela é pulsátil, tá? Ela não teve várias crises durante o dia, tá? Ela não tem alteração ocular, tá? De lacrimejamento, nada. E você fala aí, a enxaqueca relacionada à menstruação, ele não fala nada na questão, tá? Dela menstruada. Então, dá de descartar nesse caso, né? E também ele fala dos fatores desencadeantes, para a gente lembrar estresse, jejum, bebida alcoólica. Trouxe essa outra para vocês, essa tabela para vocês, desculpa, que eu acho que vocês não podem ir sem saber, né? É os famosos, os red flags das enxaquecas, tá? Que pode levar a pensar numa cefaleia secundária, que pode ter associação com uma lesão craniana. Algum exemplo, quando tu vê sinais assim, tu pensa, tem que fazer uma toma, o outro tem que estar alerta. A gente tem esse mnemônico do Snoop, o S de sistêmico, tu vê paciente com sinais sistêmicos, rigidez de nuca, ou ele ainda é portador de neoplasia, sempre ter atenção. Neurológico, paciente com déficit neurológico focal, edema de papila, convulsão.
A idade também é um fator que tem que se atentar. A cefaleia após os 50 anos. E o jeito que essa cefaleia se apareceu ali no onset. Um exemplo, cefaleia que despertou a mulher à noite. Uma cefaleia muito forte, ela está dizendo que é a pior da vida. Ou ainda uma relação, após relação sexual que eles falam, que pode ser ter uma chance de ter hemorragia subaracnoide, né? Sempre ter atenção. E o outro é a mudança do padrão da cefaleia prévia ou uma cefaleia progressiva. O paciente sempre teve cefaleia, ou ela foi, só que, pô, cheguei, você tá muito diferente de como eu tinha, tá? É diferente. Cefaleia progressiva é aquela que vai aumentando com o tempo. Tiago perguntou aqui, se eu disser que no dia a pessoa ficou daquele jeito, é um pródromo? E se for logo antes da migrânia, seria áurea? É assim, ó, a áurea, ela vai estar vindo com a cefaleia, tá? E a áurea vai ser alteração visual, tá? Não é tanto psicológica nesses casos, de humor. O pródromo vai ser, tô sentindo que ela vem. E é, tipo, no dia da cefaleia, que nem você falou, tá certo, tá? E se sente logo antes da migrânia, seria uma áurea. Mas aí é mais alteração visual, tá? Pode ser alteração visual, pode ser ainda alteração na fala, tá, gente? Mas essas alterações de humor é pródromo. Sintoma sensitivo, exatamente. Deixa eu ver como que eu conseguiram entender, senão eu vejo certinho aqui, gente. Tirar essa dúvida de vocês. Tá bom. Agora, faltam 2 conteúdos, isso. Trouxe aqui para vocês da aula de vertigem, tá? Vertigem, mais importante, diferenciar uma periférica da central, tá? A periférica, ela vai ter uma apresentação mais intensa, tu vai ter sintoma de tinnitus, aquele zumbido, tu vai ter a hipacusia, desequilíbrio pro lado da lesão, uma sudorese, palidez, nistagmo horizontal, rotatório misto, ou fatigável. Esse tinnitus tu pode ou não pode ter, tá, gente? Aí, de opções de diagnóstico, o que a gente tem? Como principal, a gente tem o VPPB, tá? O VPPB, ele é bem breve, menos de 1 minuto, e lembre que ele não tem associação com sintoma auditivo. E ele vai resolver espontaneamente em semanas ou meses. E é no VPPB que a gente faz aquelas manobras do Dix-Hopix, daí depois emenda com Epley, tá, gente? O outro que a gente tem é a doença de Meniere, que é um outro possível diagnóstico, que são os ataques recorrentes de vertigem intensa. Ele é bem intenso mesmo, podem durar horas, ele é uma hipoacusia flutuante e tu tem o tinnitus. E ele é associado à deterioração progressiva da audição. O outro que a gente tem é a vertigem medicamentosa, que é por otoxicidade. Medicamentos que a gente, bom lembrar que pode dar, seriam os antibióticos e o propanolol. E ainda tem o neurinoma do acústico, que é inicia com uma hipacusia ou tinnitus unilateral, e ele progride com vertigem e nistagmo. E ter atenção aqui às causas centrais. A apresentação ela vai ser mais branda, o paciente ele pode ter ataxia, disartria, diplopia, déficits focais, sensitivos ou motores, lembre muito em causas centrais nisso, olha os sintomas que ele está tendo. Pode ainda ter uma marcha com retropulsão, tá? O nistagmo, ele é irregular, ele não é horizontal, tá? E ele com diferentes direções. E ele não é fatigável, não esqueçam disso. Uma das causas seria a enxaqueca basilar, que tem uma enxaqueca mais uma vertigem, uma isquemia vértebro-basilar ou um acidente vascular de cerebelo ou tronco e neoplasias. Foquem muito no nistagmo, tá? Ele não vai ser fatigável e ele não vai ser horizontal, tá? Então, eu trouxe aqui uma questão de como ele cobra. Vamos ver como você está. Exatamente. Letra D, gente. Letra D, a correta seria vertigem paroxística postural devido à presença de autólitos nos canais semicirculares. Conceito básico para a prova, os autólitos, eles vão
ter saído do triplo indo ali para os canais semicirculares, tá? O que está errado nas outras? A cinetose é considerada vertigem por doença de autólitos que circulam com a movimentação da cabeça. Não. Na cinetose é aquela que a gente é uma vertigem fisiológica, tá? Aquela que tu tem com o movimento de carro, assim. Ele é uma... Me fugiu a palavra agora, tá? Mas é um distúrbio de dissociação, tá? Do aviso entre o nervo e a região neurológica ali que estava girando. Outro seria a letra B. Vertigem de origem periférica apresenta nistagmo vertical a movimento lateral periférico. Não, gente, nistagmo horizontal ou rotatório. Lembrem disso. Letra C. Vertigem relacionada a medicamentos é decorrente do desprendimento de autólitos nos canais semicirculares. Não, não vai ter esse desprendimento, tá? Letra E. Doença de Meniere apresenta crises de vertigem associadas a cefaleias e vômitos por hiperfluxo de perilinfa. Não vai ser por hipofluxo, vai ser por um hiperfluxo de endolinfa, tá, gente? Agora, o último tema de vocês trouxe sobre a epilepsia. Essa é a primeira questão. Sabrina e a Maria Eduarda falaram letra A ali. Exatamente. É um distúrbio cerebral caracterizado pela predisposição persistente do cérebro para gerar crises epiléticas e pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais desta condição. Certo. No outro ele fala, fenômeno paroxístico intermitente, não provocado, convulsivo ou não, de causa primária ou secundariamente encefálica. Vai ser uma causa do córtex, tá, gente? Primeiramente, no córtex, não pega outras regiões ali. Letra C. Nas epilepsias focais existe uma população de neurônios centralmente distribuídos, gerando surtos de descargas anormais para todos os córtex cerebrais. Lembrem bem, focal vai ser em uma área, tá, gente, específica. Ela pode, muitas vezes, a focal, ela se distribuir, o foco ali, e virar uma generalizada, tá? Mas, de conceito, não pensem que ela é generalizada. Ela é de uma região ali. Letra D. As crises de base focal são divididas em perceptivas ou desperceptivas de acordo com a quantidade de fenômenos biológicos que se manifestam na mesma crise. Elas são diferenciadas que uma vai ter perda de consciência, tá? E a outra não. Letra E. De acordo com a Classificação Internacional de Crises Epiléticas de 2017, as crises focais são divididas em supra- e infratentoriais, dependendo se o comprometimento da consciência está presente ou ausente. Olha, eu achei, tipo assim, muito estranho isso. Fui olhar essa classificação, que não tem nada a ver. A gente usa essas causas supra- e infratentoriais geralmente para coma, tá? Não tem nada a ver para crise epilética. Que é tudo no córtex, né, no caso. Aí, no primeiro caso, vou conseguir trabalhar bem com esse caso com vocês. Trouxe uma mulher de 45 anos, vida sexual ativa. Ela apresentou de forma súbita pela manhã desconforto epigástrico agudo, seguido por perda de consciência e queda ao solo. Teve contratura tônica de todo o corpo, seguida de movimentos clônicos generalizados. Ela apresentou hipersalivação, mas não houve liberação esfincteriana. Todo o episódio durou cerca de 2 minutos, seguindo, porém, um período confusional com cefaleia de 2 horas de duração. Ela nega história prévia de episódios semelhantes. O exame neurológico após o ictus foi normal. Qual a melhor hipótese neste momento? Essa questão é bom que já dá para diferenciar tudo. Vamos ver o que vocês acham. Mais alguém? Mais alguma hipótese? Fernanda, a letra E também. Mais alguém?
Tá. Gente, essa é a letra E mesmo, tá? E como que a gente vai ver isso? Vocês primeiro têm que lembrar do conceito de crise convulsiva, que vai ser mais de duas crises num período maior do que 24 horas. Essas duas crises não podem ter acontecido em 24 horas, tá? E ela não pode ter uma causa definida. Um exemplo, uma acidose metabólica ou por uso de medicação, essas N causas que a gente tem para crise convulsiva, tá? E nesse caso, por que não pode ser uma epilepsia tônico-clônica se ela teve movimentos, ela teve a contratura tônica e ela teve o clônico? Generalizado despertar. Não poderia ser essa, porque é o primeiro episódio, tá? Tu não pode já diagnosticar ela ter uma epilepsia desse tipo. O outro não tem nada a ver com a epilepsia mioclônica juvenil, que seria aquelas mioclonias mesmo. Outro seria a síncope vasovagal. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Isso. Que na síncope, tu geralmente tem circunstâncias precipitantes, tá? A síncope é um grande diagnóstico diferencial de crise convulsiva, tá? E lembra que ela não existe aura. Nas crises convulsivas tu pode ter alguma aura, mas muitas vezes o paciente não percebe. E a perda de consciência, ela vai ser gradual e breve, tá, gente? Outra coisa que a gente tem, epilepsia de base focal com topografia frontal. Não, tu não fez um exame ainda, tu não sabe a topografia. Só com um exame para tu saber. E lembrem que ele fala aqui, ó, o exame neurológico foi normal. E se ela faz muitas vezes um eletroencefalograma, eles tendem a vir normal, tá? A ausência de alteração no eletroencefalograma muitas vezes não vai tirar o diagnóstico de crise epilética, tá, gente? O importante é ter mais do que esses 2 episódios que eu falei. Aqui eu trouxe para vocês, se quiserem eu mando depois, quadrinho diferenciando bem as crises, tá? Lembrem que a crise de ausência típica é aquele pequeno mal que acontece em muitas crianças que estão conversando, param, olham para cima, e os pais às vezes olham o que está acontecendo com essa criança. Lembra que ela ocorre várias vezes ao dia e tem fatores precipitantes, tá? Medo, tristeza, às vezes. Ele fala que esse material é do Medcel, tá, gente? A criança tem, como eu falei, um olhar vago com desvio para cima, ele tem automatismo motores, fica mexendo a mandíbula, palpebrais ou vegetativos, ele não responde à solicitação e nem reage aos estímulos. As crises mioclônicas não vai ter perda de consciência, como eu falei, vai ser aqueles abalos musculares, abruptos e rápidos. A gente tem a epilepsia focal perceptiva, lembrem, perceptiva não tem perca de consciência. Tem a crise tônico-clônica generalizada, que vai pegar tudo, né, e pode levar ao grande mal epilético, no caso. Tem uma perda brusca de consciência, seguida por contrações tônico-clônicas generalizadas, rítmicas e de grande amplitude. Tá? Resumir mais para não ficar falando tanto, né? Vocês podem ler com atenção depois. E ainda tem a crise convulsiva febril, aquela na infância, tá? Essa ocorre quando tem a temperatura geralmente maior de 38, é porque o limiar convulsivo do cérebro da criança, para uma temperatura, ele ainda não está adaptado, tá? Por isso que a gente tem essas crises convulsivas. Ela vai ser do tipo tônico-clônica generalizada e geralmente de 3 meses a 5 anos. E nesses casos, sempre procurar uma causa base, uma doença infecciosa e tal. E ainda a crise focal disperceptiva, lembrem, acompanhada de alteração de consciência. Deixa eu ver uma dúvida aqui, a Karina. Pode repetir aquilo de 2 crises em mais de 24 horas? Sim, porque ali ela não tinha nenhum outro episódio. É porque assim, ó, crise convulsiva é quando é episódio único. Epilepsia é quando tu tem que ter mais de uma crise, sem causa basal, sem causa, como eu falei, medicamentosa ou uma endoacidose, esses casos assim. Thiago comentou ali, crise epilética é 2 ou mais. Isso mesmo. Ele quis pegar bem nesse ponto, assim, quem não estava atento, eu lembro. E, por fim, não vi questão com tratamento, mas acho que é importante a gente lembrar, tá, gente? Lembrem sempre, controle agudo de crise sempre começa com benzodiazepínico. O mínimo que tem que saber, o André não entra muito nessa parte de emergência, mas
Quando tu vai estudar, tu vê que vai ter vários medicamentos, tem tudo umas condutas. Nas epilepsias generalizadas, lembrem, ácido valproico ou topiramato. Crise generalizada ou de ausência, tu pensa em ácido valproico também. E a etoxucimida, ela é outra opção. Já em caso de epilepsias focais, pensem na carbamazepina, tá? Nessa parte da aula, foquem nesses 3 medicamentos, no caso, né? Não esquecer. Então, da parte de clínica foi isso, tá? Acho que eu posso responder melhor ali do Tiago, da parte da hemicraniana, que ele tinha falado. Vou ver melhor para vocês, para não deixar uma dúvida, né? E, gente, vou voltar um slide. Essa aqui? Estão tirando print. Isso. Esse, né? Então, gente, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no privado, se tiverem mais questões. Eu sei que vocês têm a de orto agora, né? Descansar um pouquinho. Qualquer dúvida, podem falar com a gente, está todo mundo à disposição. E uma ótima prova para todo mundo, tá? Boa noite, Obrigado, gente. Lisandra. Até mais. Boa noite. Valeu, Aurélio. Boa noite, gente. Boa monitoria. Boa revisão de orto.